Então, gente, como vocês puderam ver, quem tem acompanhado as minhas postagens, hoje eu coloquei uma enquete perguntando para quem gosta da segunda-feira. E como vocês podem imaginar, a maioria não gosta da segunda-feira. E hoje, graças a Deus, eu posso discordar disso, porque eu amo a segunda-feira. Segunda-feira para mim é sempre um novo dia, um dia onde eu posso planejar melhor os meus próximos dias, onde eu amo fazer o meu trabalho. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história, sobre o trabalho que eu faço hoje, sobre os trabalhos que eu já fiz no decorrer da minha vida, né? Nem sou tão velha assim para poder contar tanta experiência, né? Como vemos muitas outras pessoas que podem falar mais ainda do que eu, mas eu quero compartilhar um pouquinho com vocês para que vocês venham refletir um pouco sobre a vida de vocês, sobre o que vocês estão fazendo hoje, sobre o verdadeiro propósito que vocês têm, né, na sua vida. Então, quero falar para as pessoas que ainda não encontraram, né, um verdadeiro sentido ou que não estão aproveitando as oportunidades que a vida tem dado para você se tornar uma pessoa melhor, trabalhar com alegria, trabalhar com zelo e fazer o que ama, né? Encontrar realmente o seu verdadeiro propósito no seu trabalho também. Então, vou contar um pouco, né, sobre a minha infância, quando eu era criança, né? Eu sou daqui de Santa Mônica, Vila Velha, e os meus pais, né, vieram do Rio de Janeiro, casaram aqui no Espírito Santo e formou uma família. Hoje eu sou a penúltima filha, nós somos em 5 irmãos, né? São 4 mulheres e um irmão. E com muita dificuldade, meus pais, né, criaram a gente trabalhando, se esforçando, e através deles mesmo que eu tenho aprendido a cada dia o valor da vida. Meu pai, numa época muito difícil de trabalho, ele precisou trabalhar. Nem muitos conhecem isso, às vezes pessoas também têm um preconceito com esse trabalho, mas ele precisou de trabalhar como carroceiro numa época que realmente o desemprego estava muito alto, mas para sustentar sua família, para garantir, né, o pão, que graças a Deus isso eu não posso reclamar, que meus pais nunca deixaram faltar, que foi o alimento em casa. Então, desde criança, né, meu pai ensinando juntamente com a minha mãe sobre o valor da vida. E meu pai, por algumas vezes, quando criança, né, eu achava até muito divertido, eu acompanhei meu pai nos trabalhos dele, como carroceiro, subia na carroça, levava minha irmã mais nova. Isso, meu irmão mais velho também trabalhava junto com ele para ajudar desde pequeno. E nisso eu nem imaginava, mas eu parei para refletir esses dias que eu já estava sendo ensinada, né, como trabalhar, mesmo levando às vezes uma água, um milho pro cavalo, né, que meu pai tinha, ou levando uma sela na hora que ele pedia para pegar uma sela, uma ferradura, né? Então eu já estava ali sendo ensinada a trabalhar. Minha mãe, né, desde que eu nasci, mas a minha irmã mais nova nasceu, parou de trabalhar porque também começou a trabalhar desde criança, e com os filhos pequenos ela teve dificuldade realmente de trabalhar e também por um propósito decidiu se dedicar ao trabalho da igreja e à sua família, né? E dou muito valor a isso também.
E desde criança minha mãe sempre ensinando, né, divisão de tarefas dentro de casa, questão de limpeza da casa, sempre, né, mandava a gente limpar a casa, fazer os afazeres. Nisso também já estava sendo ensinada, né, como deveria ser. E graças a Deus, né, eu sempre obediente aos meus pais. Uma coisa que eu sempre dei valor a essa questão de honrar o meu pai, minha mãe, de dar orgulho. Então eu decidi ser uma pessoa, uma menina, né, desde criança, responsável, obediente, o que os meus pais pediam para fazer, eu ia lá, obedecia, às vezes sem vontade de fazer, arrumar casa, né, como muitas pessoas não gostam de fazer isso, né? Realmente nem todo mundo gosta, mas eu fazia assim, obedecia e desde então, né, isso já era um trabalho, né, que eu já fazia desde criança. E também tive uma oportunidade uma vez, uma lojinha aqui perto de casa, quando era criança, né? Sempre brincava na rua, sempre era uma menina, né? Que tava com outras crianças brincando e me chamaram para poder fazer uma limpeza dos móveis da lojinha e iria realmente ganhar depois algo em troca. E eu, com o maior prazer, né, fui lá, limpei e depois pude escolher lá um brinde, né, que a dona na época me ofereceu. Como criança, ela não me deu dinheiro porque, né, realmente às vezes não sabia, não ia nem saber o que fazer com dinheiro, mas ela perguntou o que eu queria, eu escolhi lá um arquinho na época, né, então desde criança sempre tive muitas dificuldades, né, na minha família, realmente por ser uma família de muitos irmãos e também, né, numa situação difícil financeira, né, algumas vezes, né, a gente não tinha, né, tanta roupa, calçados, essas coisas meus pais nem compravam, nem podiam comprar na época. Eles ganhavam, né, de pessoas próximas, pessoas que nos abençoaram muito, né, com tanto, né, nesse sentido de roupas, mas material escolar também. Depois, logo mais, meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar, né, e também ajudaram os meus pais comprando o que precisava para dentro de casa, o que faltava, comprando também algumas coisas necessárias para eu e minha irmã mais nova, né? E eu sempre gostei muito de estudar, né? Me dediquei em estudar, em sala de aula sempre me esforçava bastante. Então tinha pessoas que às vezes, né, não às vezes não conseguia ver, né, essa dificuldade que a gente tinha financeira, realmente às vezes a gente nem falava muito, né, a gente simplesmente ia para a escola, ia com dedicação para poder estudar. No início de aula sempre tinha aquela dificuldade com falta de material, mas logo depois era providenciado, ou meus irmãos mais velhos ajudavam, ou se não, a própria escola mesmo ajudava. Estudei toda a minha escola, desde o pré até o ensino médio em escola pública, né, por realmente não ter condições, mas estudei todos os anos sem parar, sem reprovar, sem ficar de recuperação em nenhuma matéria, porque uma coisa que eu sempre fiz realmente foi me dedicar, me esforçar para, né, sempre ter bons resultados na escola. E teve um período na minha adolescência, né, também que eu comecei a trabalhar na casa da minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, né, já é 14 anos de diferença, então já estava casada, já tinha filho.
Então ela precisou de uma ajuda também na casa dela para poder, né, ela fazer as atividades. E eu, né, como realmente precisava também, ajudei ela por um tempo, 1 ano e meio. Então comecei a trabalhar mesmo com essa questão de limpeza de casa. Depois desse período tive a oportunidade de fazer panfletagem nas ruas. Depois, né, fui começando a me inscrever para poder fazer estágios, que eu já estava no ensino médio, já tinha uma idade que poderia fazer um menor aprendiz ou um estágio. Então me inscrevi em várias instituições de encaminhamento de estágio e tudo, né? E graças a Deus eu tive uma oportunidade muito boa, que foi estagiar na Caixa Econômica, onde eu aprendi a lidar com o atendimento ao cliente, com o público, algumas questões também financeiras, né? Como é um banco, então algumas coisas que eu ainda não entendia, né? Eu passei a entender, foi uma boa experiência na minha vida mesmo. Terminei meu ensino médio e comecei a fazer um técnico de administração, né? Porque dentro do banco mesmo eu já identificava que o que eu queria fazer era essa área administrativa. Então comecei a fazer um técnico porque realmente eu não tinha condições de pagar uma faculdade, né? E eu fiz esse técnico também em uma instituição pública, né? E foi muito bom o aprendizado, experiências. Pude estagiar por mais 1 ano em outro banco, que é o banco daqui do estado, Banestes. Fiz outros estágios em tempos mais curtos, que foi muito bom para minha experiência, né? Então, terminei meu técnico e vi que era isso mesmo que eu queria. Logo depois de um tempo, eu consegui entrar numa empresa de consultoria, essa empresa que eu tive uma boa experiência durante 6 anos, né? Dou muito valor, todo aprendizado desde o início, as pessoas, né, ali que realmente me ajudaram para hoje eu me tornar uma profissional que eu sou, e creio que também muitas coisas ainda estão por vir na minha vida, mas foi muito bom e foi aí que eu tive uma grande oportunidade, através dessa empresa de consultoria, a ser credenciada junto ao Sebrae para fazer essa prestação de serviço para empresas pequenas, microempreendedores, microempresas. Nisso, dentro da empresa, eu já estava fazendo faculdade de administração, né? Como eu tinha o técnico, precisava de ter uma graduação também para me profissionalizar melhor e consegui fazer minha faculdade, terminei certinho 4 anos, né? Fui uma de 2 pessoas que começou desde o primeiro semestre. No final, fui uma das 2 pessoas que terminou em tempo certo a faculdade. Então, sempre procurei me esforçar, me dedicar bastante, dar o meu melhor. Me formei, graças a Deus, né? E hoje posso dizer, né, que através dessa formação que eu tive, através de todas as experiências que eu tive, de todas as oportunidades que eu tive na minha vida e que eu dei valor, né, eu consegui, graças a Deus, a ter a minha independência hoje financeira. Eu consegui abrir a minha própria empresa para prestar serviços, né, junto ao Sebrae, junto a outras empresas particulares, que esse ano tem sido um ano de projetos, onde a gente tem colocado em prática, eu junto com meu esposo, né, que também se formou em administração, né, a gente tem colocado em prática muitas das coisas que a gente aprendeu na faculdade, do que a gente tem aprendido em empresas maiores, e hoje eu gosto muito desse trabalho, né? Eu amo o que eu faço, de ajudar pessoas, de ajudar empreendedores a ter uma melhor gestão dentro dos seus negócios,
seja na parte de finanças, de marketing, de gestão de pessoas, né? Nós estamos apenas começando esse novo trabalho, né? Onde a gente teve muitas experiências em outros lugares, estamos aí ajudando agora novas pessoas que estão começando a empreender ou que já estão empreendendo há muitos anos, mas têm dificuldades em algumas áreas. Então, assim, eu sou muito feliz hoje, né? Desde de tudo que aconteceu na minha vida, de tudo que realmente eu fui ensinada desde criança, né? Então, hoje eu dou muito valor pelas oportunidades que eu tive, que eu soube realmente viver isso e hoje o que eu sou, né? Dou graças a Deus porque tudo realmente eu sempre entreguei a Deus, né? Para que Deus venha ser sempre o centro na minha vida. E acredito que grandes propósitos na minha vida ele ainda tem a realizar, seja nesse trabalho, seja em trabalhos que virão. Então, para você que acordou aí na segunda-feira chateado com a vida, não querendo saber mesmo, né, de trabalhar, então eu quero que você aproveite as oportunidades que você está tendo, se dedique, estude, trabalhe e procure principalmente em Deus qual o seu propósito de vida, aquilo que você precisa entender ainda sobre você, sobre coisas que você tem, né, talento, tem um dom. Então, quero que isso fique como aprendizado para vocês, reflexão. Eu sou uma pessoa muito tímida, talvez vocês estão vendo aqui eu falar, mas eu sou muito tímida para poder fazer vídeo, para poder falar em público, né? Eu gosto muito do atendimento mesmo individual ali com a pessoa, só ela, né? Então, assim, eu sei que muitas pessoas também têm muitas experiências de vida, então quero que você reflita quem você era e hoje o que você alcançou, o que você tem feito hoje. Realmente você se encontra feliz, satisfeito, né? Então, seja grato a Deus também por tudo que Ele tem feito. E isso é o mais importante, né? Você ter gratidão mesmo de tudo que você já passou na vida, de todas as dificuldades que você já teve e hoje aonde você está, né? O que eu sempre falo para as pessoas também é que eu prefiro muito mais o meu hoje do que o ontem, né? Então, eu acredito que vocês também podem viver uma novidade de vida a cada dia. E nós estamos aí no mês de agosto, é um mês muito difícil para muitas pessoas, né? Mas mesmo assim, veja, né, tudo que você já passou na vida, tudo que você é hoje, para que você realmente venha estar no caminho certo, cumprindo o seu verdadeiro propósito, né? E Deus abençoe vocês e sucesso para todos.